Olá, pessoal do 7º ano. Aqui é o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E no vídeo de hoje nós vamos tentar entender melhor esse conceito de realidade virtual. E também vamos conhecer como que funcionam alguns dispositivos de realidade virtual. E aí, você sabe o que é isso? Talvez até você já tenha tido alguma experiência com realidade virtual, com algum desses dispositivos, né? Ou alguma coisa semelhante. Mas você sabe o que é? Você sabe como que ele acontece? Olha só, na verdade, a realidade virtual é uma tecnologia capaz de enganar os nossos sentidos. De que jeito que ela faz isso? Ela induz efeitos visuais, sonoros e às vezes até táteis. O mais comum são os efeitos visuais e sonoros, tá? Mas a tecnologia também pode envolver o tátil, né? Envolver o nosso tato também. Ela permite uma imersão completa em um ambiente simulado. Então, parece que o que você está vendo, o que você está ouvindo e o que você está sentindo é real. Mas, na verdade, não é real. É tudo uma simulação. Na verdade, o que está acontecendo é que o seu cérebro está sendo enganado pelo software de realidade virtual, ok? E para isso, ela utiliza uma tecnologia conhecida como estereoscopia. O que é isso? Parece meio complicado, um nome estranho, mas é bem fácil da gente entender. Ó, a estereoscopia é uma técnica usada para se obter informações do espaço tridimensional, através de duas imagens obtidas em pontos diferentes. Então, o que a estereoscopia faz? Ela manda para o seu cérebro, através dos seus olhos, imagens diferentes. Então, cada olho vê uma imagem. Elas parecem iguais, mas elas têm alguma coisinha diferente entre elas. O cérebro entende que essas imagens são iguais, então ele faz uma fusão de imagens. E isso causa esse efeito, essa simulação de algo tridimensional. Então, por isso que quando colocamos aquele óculos de realidade virtual, parece que estamos, por exemplo, dentro de uma sala ou, né, num local amplo, né? Essa técnica da estereoscopia faz com que o nosso cérebro seja enganado dessa forma, ok? Na minha aula de educação física, será que a realidade virtual poderia ser adaptada e ser utilizada, por exemplo, em algumas aulas de educação física? Atualmente, esse uso já é possível, mas né, o alto custo, principalmente o alto custo dos equipamentos, torna isso um pouco difícil de realmente acontecer na prática. Mas já existem alguns equipamentos que permitiriam o uso, sim, na aula de educação física. Então, vamos ver alguns. Olha só, um deles é a Leap Motions, que é o quê? É um equipamento que é preso às pontas dos dedos das mãos, tá? E conforme o usuário movimenta as mãos, é criado um ambiente de realidade onde ele pode interagir com as suas mãos. Por exemplo, empilhar caixas sem ter nada na sua frente, mas lá no ambiente de realidade virtual ele se vê empilhando essas caixas, tá? Normalmente esse equipamento ele funciona junto com o óculos, certo? Então, através do óculos, o usuário vai reconhecer o ambiente e o que tem que fazer. E daí vai movimentar as suas mãos para realizar os movimentos, né, ou o que é solicitado pelo software, tá bem? Então, esse já é um dos equipamentos que obrigam o usuário a interagir através das suas mãos. Outro, a cadeira de 360 graus. Esse é um dos
equipamentos mais utilizados principalmente naqueles jogos de simuladores de aviões, né, helicópteros ou mesmo simuladores de carros de corridas. Então ela é uma cadeira, o usuário senta nessa cadeira, coloca ali o óculos, existem alguns comandos nos braços dessa cadeira e essa cadeira gira conforme a realidade vai propondo ou mesmo o usuário se movimenta com essa cadeira e, né, as imagens também vão se movimentando diante dele, tá? Então esse é um equipamento que muita gente gosta de usar, principalmente nos simuladores de voo, né? É um equipamento que faz com que as condições ali propostas pela realidade virtual sejam muito próximas, né, do que acontece realmente num voo. Outro equipamento muito legal é o Exercise Biking. Olha só que interessante. É uma bicicleta que interage com a realidade virtual. Novamente, o usuário vai colocar os seus óculos, né, para ter a imagem do local onde a corrida vai acontecer, vamos dizer assim, e ele precisa pedalar uma bicicleta. E ele sente todas as diferenças de percurso, por exemplo, nessa bicicleta. Se ele está numa subida, a bicicleta vai ficar mais pesada, se ele está numa descida, a pedalada vai ficar mais leve. Algumas bicicletas, alguns equipamentos dão até a inclinação lateral, por exemplo, na hora de fazer curvas, né? Ou alguma coisa assim. Então, o interessante desse equipamento é que ele exige o esforço físico, né? Então, quando você participa de uma disputa em realidade virtual com uma bicicleta dessas, é muito parecido com estar pedalando realmente uma bicicleta de verdade, tá? Então, o exercício físico que você vai realizar ali é o mesmo, praticamente o mesmo, de uma bicicleta de verdade. Outro equipamento muito interessante é o Hard Light Switch. Esse já é aquele equipamento desenvolvido mais para os jogos de combate e de tiro, certo? O usuário utiliza quase que uma armadura, né, com uma parte no peito, além do óculos, né, equipamentos nas mãos também, nos braços, e é feita aquela simulação, por exemplo, de uma batalha campal, né? Esse é um equipamento muito utilizado dentro dos jogos aí que envolvem a questão de tiro. Ou também aqueles jogos que exigem, né, uma movimentação, por exemplo, uma corrida de obstáculos ou um jogo de sobrevivência, né, dentro de uma realidade desse tipo, tá? Basicamente é como, né, o usuário quase que veste uma armadura para participar ali do jogo, certo? Aqui um bem conhecido, e esse está presente em praticamente todos, né, esses que nós vimos, sempre nós vamos ter o óculos, que é o que induz a realidade da visão, né, é o que traz as imagens do que você está assistindo, e os dois controles para as mãos, tá? Então esse é o equipamento básico quando a gente fala de realidade virtual. Os equipamentos que a gente falou anteriormente são já equipamentos avançados e que normalmente vão trabalhar juntamente com o equipamento básico. Então você precisa ter o equipamento básico, o óculos, os controles, e depois você pode, né, desenvolver daí um equipamento, utilizar junto com eles um equipamento mais para a função de exercício físico, como a bicicleta ou mesmo a armadura, ok? Um outro equipamento muito interessante é esse daqui, o Virtuix Omni Active. Você olhando assim, ele parece até uma esteira de corrida, tá? Mas na verdade ele não é só uma esteira de corrida. Ele se combina também com os óculos, então o usuário ele é preso nessa esteira ali, ele passa a enxergar dentro do óculos, né, uma realidade de um percurso de corrida e ele começa a se movimentar, a fazer esse percurso, a correr, tá? Ele não se segura em nada, não existe local para se segurar, então ele está correndo mesmo. E essa esteira ali, inclusive, às vezes até desliza um pouco, ela tem um certo
movimento. Então, é um equipamento que exige um espaço grande aí para o desenvolvimento, né? Para que isso aconteça de forma mais real. Então, quando o usuário começa a correr, ele começa a movimentar as pernas como se estivesse correndo realmente no campo. E também ele vai sentir não as ondulações, mas principalmente os declives do terreno que está sendo mostrado para ele através dos óculos. Então, se aquilo tiver uma subida, a esteira vai propor para ele uma resistência maior, onde ele vai ter que fazer um esforço maior para poder subir, tá? Então, sempre combinando aquilo que o usuário está vendo com o que ele está sentindo através do corpo. Lembra quando nós vimos lá o conceito de realidade virtual? Era essa característica, né? Combinar aquilo que você vê com aquilo que você ouve, com aquilo que você sente, com o que o teu corpo experimenta, criando essa simulação, essa imersão no ambiente. Então, todos esses equipamentos que nós estamos vendo, eles são usados para aumentar esse sentido de imersão no ambiente, ok? Então, como eu falei antes, esses equipamentos talvez você nem conhecesse ou já tenha experimentado, né? São equipamentos que já existem, que já estão sendo utilizados, que já estão sendo testados nos diferentes jogos, mas que ainda tem um custo bem elevado. Então, é difícil a gente dizer se um dia teremos esse equipamento, por exemplo, em todas as nossas casas ou em todas as nossas escolas. Talvez sim, né? Mas hoje eles existem, mas ainda não conseguimos utilizá-los aí de forma mais corrente, ok? Algumas considerações, tá bom? Que eu quero fazer com vocês aí. O legal é que, devido a essas aplicações, a realidade virtual pode servir não só para games, mas também para aplicativos de treino físico. Olha que interessante, né? A gente pode usar, sim, a realidade virtual para o treino físico e, com isso, resolver um dos principais problemas dos jogos eletrônicos, que é fomentar ou incentivar o sedentarismo. Com esses dispositivos de realidade virtual, nós podemos ter alguns jogos eletrônicos bem ativos, sim, e algumas formas de treino físico bem ativas também, tá? Com a evolução da tecnologia de realidade virtual, será possível caminhar em um cenário paradisíaco, por exemplo, de uma praia linda, né, lá no Caribe, e se exercitar de verdade, sem, na verdade, ter saído de casa, tá? Então, você pode ter ido em qualquer lugar do mundo, por exemplo, através de realidade virtual, ter participado de uma prova lá, vamos dizer, de uma regata de remo, né? Mas, na verdade, você estava ainda ali na sua casa. Por serem equipamentos que enganam os nossos sentidos, simulando um ambiente alternativo 3D, isso não quer dizer que o mundo real deixou de existir, né? Cuidado com as coisas ao seu redor. Então, como eu falei, alguns equipamentos, eles até se movimentam junto com você. Então, você sempre tem que ter um certo cuidado para verificar se o local onde você vai usar esse equipamento está apropriado, certo? Em caso de uso prolongado, aí é um outro problema, pode causar dores muito fortes de cabeça, prejudicando até a sua visão. Não é comprovado ainda, mas existe alguns estudos, né, identificando ou relacionando problemas, por exemplo, de miopia com o uso exagerado da realidade virtual. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter. Nada em excesso, em muito excesso, é bom. Então, isso vale também para a realidade virtual. Nós temos que tomar cuidado, o uso muito prolongado não vai nos trazer benefícios, pode trazer alguns problemas que a gente tem que estar buscando aí evitar, tá? Então, para a realidade virtual, vale aquela máxima também para os jogos eletrônicos, né? O melhor é o equilíbrio, né? O uso com temperança, com os limites, né? Respeitar aí
horários e sempre intercalar a realidade virtual com a realidade, né? Então não basta só fazer exercício físico dentro do ambiente de realidade virtual. Precisa fazer o exercício físico também na realidade nossa, né? Se movimentando, em contato com a natureza, em contato também com outras pessoas. Exercícios então. Vamos então aqui treinar um pouquinho o que nós vimos aí, né? Eu já falei bastante sobre esses dispositivos de realidade virtual, sobre o que é realidade virtual. Vamos treinar agora com alguns exercícios. Então, primeiro exercício. Com base no que já estudamos sobre a realidade virtual, assinale a alternativa correta. A. É uma tecnologia que possibilita a criação de um ambiente virtual enganando os nossos sentidos. B. Podemos utilizar óculos de realidade virtual por longos períodos sem se preocupar com nenhuma moderação nesse uso. C. A realidade virtual é utilizada somente para videogames, para mais nada, não existe outra alternativa para a realidade virtual. E D. Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. Um tempinho para você resolver, leia de novo o exercício com atenção, responda, voltamos daqui a pouco. Retornamos. Você releu o exercício? Conseguiu resolver? Vem comigo então. Com base no que nós já estudamos sobre a realidade virtual, assinale a correta. É uma tecnologia que possibilita a criação de um ambiente virtual enganando os nossos sentidos. Então, esse ambiente virtual, ele é criado exatamente a partir dessa ilusão criada para os nossos sentidos. Segundo exercício, então, para esse nosso treino aí dos nossos conhecimentos. Vamos ver o quanto vocês aprenderam sobre a realidade virtual. Sobre o uso prolongado de óculos de realidade virtual. Se começarmos a sentir dor de cabeça, incômodo na visão, enjoo ou qualquer tipo de desconforto, qual deve ser a nossa reação?
Devemos ser fortes, resistir para zerar o game e até o final, custe o que custar. B. Continuar jogando por inúmeras horas, pois isso é psicológico e depois de um tempo até passa. Isso vai passar. Continua jogando aí. C. Dar uma pausa para descansar a visão e buscar relaxar um pouco ou realizar uma outra atividade, né? Fora da realidade virtual. E D. Significa que o mundo real deixou de existir. Então você foi sugado para o ambiente, né? Para o ambiente, para o universo da realidade virtual. Dê mais uma lida no nosso exercício, já voltamos com a correção. Corrigindo então, pessoal, olha só. Sobre o uso prolongado de óculos, se começarmos a sentir dor de cabeça, incômodo na visão, enjoo ou qualquer tipo de desconforto, temos que dar uma pausa para descansar a visão e buscar relaxar um pouquinho, fazer uma outra atividade, essa mais real daí, tá bom? Essa história de ser sugado para o ambiente de realidade virtual não acontece, tá? A gente tem sempre que estar intercalando, ok? Revisando então, nessa aula a gente falou sobre a realidade virtual, a gente viu que ela é uma tecnologia capaz de enganar os nossos sentidos, ela induz alguns efeitos visuais, sonoros e às vezes até táteis, né? Permite uma imersão completa em um ambiente simulado, não é real, tudo aquilo que a gente está vendo no óculos é uma simulação, e pode servir não só para games, mas também para aplicativos, por exemplo, de treino físico e de recuperação neurológica, aquelas pessoas que sofreram algum acidente. A realidade virtual tem sido assim uma estratégia muito significativa para a recuperação dessas pessoas. Então, nesse vídeo ficamos por aqui. Espero vocês. Até breve, pessoal.